Olha, eu tenho uma tela para mostrar para vocês. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar o Neymar lá no Maracanã, tá, fãs de esportes? Mas eu tenho essa tela para mostrar o Tite desde a estreia pelo Flamengo. Em 43 jogos, ele tem 28 vitórias, 8 empates e 7 derrotas. O aproveitamento do Tite é de 71,3%, com 75 gols marcados e 23 sofridos. E a 6ª vitória seguida do Tite à frente desse Flamengo. A gente ficava assim, ó, depois de 3 vitórias, agora vai. E depois de 4 vitórias, agora vai. Aí 5 vitórias, olha, agora vai. Bom, agora foi, né? Teve um começo complicado na Libertadores, né? O campeonato estadual, o Flamengo nadou de braçada, né? Com o time titular, não tomou conhecimento de ninguém. Mas na Libertadores tomou um susto, né? Começou de uma maneira difícil, mas assim, futebol a gente não tem certeza de nada, né, Zupa? Mas assim, quando o Flamengo ano passado trouxe o Tite, começou a montar o time, a gente tinha certeza, ou quase certeza, de que o Flamengo seria um dos fortes candidatos a todos os títulos, né? Na Libertadores, muita gente provavelmente comemorou esse mau início do Flamengo, torceu até por, de repente, uma zebra do Flamengo ficar de fora, mas não aconteceu. O Flamengo acabou ficando em segunda colocação, né? Era o mais temido para ser pego no sorteio. Mas é, sem dúvida nenhuma, um time que é muito forte, mesmo com esses desfalques todos no Campeonato Brasileiro, até por essa Copa América, até essa sensação de não parar, ele se torna, na minha opinião, um candidato mais forte ao título. E quando a gente olha para a temporada do Flamengo, quando a gente olhava no começo do ano para a temporada do Flamengo, e mesmo entendendo que o Flamengo tem potencial para brigar por tudo, quando a gente tinha que hierarquizar, bom, em qual dos campeonatos o Flamengo tende a ter mais vantagem? O olhar ele ia para o Campeonato Brasileiro, não só pelo elenco mais profundo que o Flamengo tem, mas pela própria característica de trabalho da sua comissão técnica. O Tite é um cara da constância, da construção a longo prazo, né? O Tite é um cara desse tipo de trabalho. Mais do que o cara do jogo e da estratégia para aqueles 90 minutos do mata-mata e fazer aquela mudança que vai anular o adversário, o que o Abel, por exemplo, adora fazer. Não que o Abel não seja bom nos pontos corridos, ele é o atual bicampeão brasileiro. Mas o Tite é um cara muito assimilado a esse modelo de pontos corridos. Não por acaso ele já tem 2 campeonatos dentro desse modelo. E por isso eu entendo que o Flamengo cresce nas mãos dele nesse tipo de campeonato. É bom a gente lembrar que nessa fase ruim que o Praz falou, que o Flamengo teve, ameaçado de ser eliminado da Libertadores, um começo também ruim nos primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, houve quem tivesse a certeza que o trabalho tinha acabado. Então, assim, a gente está no meio do ano. Né? Estamos na metade do ano. O Flamengo já foi o melhor time do país, o Tite já foi uma porcaria de técnico e o Flamengo volta a ser o melhor time do país. Tudo isso em 6 meses. As coisas... de fato, o Flamengo viveu um momento ruim, mas daí as pessoas terem as certezas que elas tinham, há uma distância muito grande. E o Flamengo, o turning point, né, o ponto de virada, foi justamente a partir do jogos contra o Corinthians e o Bolívar. Né? Bolívar. E logo depois tinha Vasco também pela frente, ou seja, eram muitos jogos último, importantes. Né? O último agora. O Flamengo vinha das derrotas... Corinthians, Bolívar e tinha um outro... Era o Amazonas, acho. O Flamengo era a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileiro. Foi o pior time do Flamengo, o pior jogo do Flamengo. E a partir dali o Tite voltou a mexer na equipe, encontrou o Gerson pela direita, o meio-campo um pouco mais encorpado com o Gerson se aproximando do Arrascaeta, o De La Cruz vindo de trás, o Cebolinha de um lado, o lateral na ultrapassagem para o Gerson vir para dentro. E aos poucos o Flamengo foi melhorando o seu padrão. Assim, o Flamengo não tem feito jogos espetaculares o tempo todo, mas tem melhorado. Contra o Vasco, por exemplo, fez um jogo sublime, ainda tinha os seus jogadores. Hoje, a partir de agora, até o fim da Copa América, isso vale também para o Flamengo. Não é porque ele é o melhor elenco do Brasil que a gente não tem que considerar a quantidade de desfalques. O Flamengo estava hoje, talvez sem 7, 8 titulares, 6, 7 titulares, é muita coisa. Impacta até o melhor elenco do Brasil. Então, assim, o jogo de hoje, ele talvez não tivesse como ser espetacular, como não foi espetacular. Mas ele foi com muitas dificuldades de montagem de time. E o Flamengo conseguiu vencer com merecimento e jogando bem. Então, acho que daqui até o fim da Copa América, a gente tem que relativizar para quase todos esses times, inclusive para o Flamengo.
mas o recorte atual mostra o Flamengo com méritos, né? É compreensível porque é que o Flamengo ocupa hoje o primeiro lugar da tabela. Muito bem, vamos chamar Carlos Eugênio Simon aqui para este Sport Center. Vamos falar sobre aquele pênalti que foi e não foi do Kahneman em cima do Bruno Henrique. E deve ter polêmica também para a gente falar lá em Criciúma na partida do São Paulo contra o Internacional e São Paulo, porque o mando de campo era do Inter. Fala, Simon, tudo bem? Boa noite, bem-vindo. Tudo bem, Marcela. Boa noite para você, para o Praz, Zupac, a todos que nos acompanham, nosso fã do esporte. O bom jogo no Maracanã, não dá para dizer o mesmo lá do Heriberto Russi, mas é a segunda parte. No Maracanã foi um bom jogo, muito disputado, com várias finalizações, e o Flamengo venceu o Grêmio por 2-1. E tivemos um lance polêmico. Luiz Flávio de Oliveira, o árbitro, e Igor Benevenuto, o árbitro de vídeo. O Luiz Flávio foi na onda do Bruno Henrique, que forçou uma queda dentro da grande área e ele marcou pênalti. Tá? Nós vamos ver o lance em que há um contato no joelho esquerdo e na perna direita, se você observar bem, o pé direito do Bruno Henrique, ele força no gramado e dá um impulso para se jogar. O Luiz Flávio foi na onda dele, marcou a penalidade máxima, o VAR interveio corretamente e aí o pênalti foi desmarcado. Não houve pênalti, né? O Kahneman, ele é uma disputa de bola, ele tá com a perna esquerda dele para disputar, encosta no Bruno Henrique, mas o futebol é um jogo de contato, nem todo contato é falta. E o Bruno Henrique vê e se aproveita da situação com a perna direita, ele dá um impulso e acaba se jogando. Isso aí não é pênalti, o VAR agiu corretamente em sugerir revisão. Quando o Luiz Flávio foi no vídeo, voltou com a decisão tomada, anulando a penalidade máxima, decisão correta da arbitragem. Parabéns ao VAR que interveio corretamente. Esse lance é engraçado porque assim, são várias coisas para ser levado em consideração. Inclusive quem são os personagens, né? Porque o Bruno Henrique é um atleta muito rápido. E o Kahneman, até pela idade, ele é um zagueiro mais lento. Então, assim, era plenamente possível que o Kahneman cometesse esse pênalti contra o Bruno Henrique. E eu admito que na velocidade do lance, né, do jogo natural, a minha interpretação no ao vivo foi pênalti, mas o Bruno Henrique valorizou. Essa foi a minha impressão. E aí, a hora que aproxima, você vê que de fato há um toque joelho com joelho ali praticamente, mas que não é isso que derruba o Bruno e que ele força a queda. Mas pela velocidade natural do lance, eu compreendo o erro que o Luiz Flávio cometeu. Que bom que teve o VAR, que existe o VAR, que permitiu ao árbitro corrigir o erro que ele teria cometido, porque de fato não houve a penalidade. A minha pergunta para o Simon é se era lance para cartão amarelo para o Bruno Henrique ou não. Se é para interpretar como simulação ou não. Não, e você acaba de dar a resposta, Zupac, porque em primeiro ângulo, quando tu olha em velocidade normal, há um contato. Quando há um contato físico, não se mostra cartão amarelo, embora o jogador tenha dado uma valorizada, mas não caracteriza uma simulação claríssima. Tanto é que o árbitro foi ludibriado, o árbitro marcou a penalidade máxima, não é, com o auxílio do VAR e desmarcou. Para mim não era lance de cartão amarelo. Ô Praz, eu não costumo cair em o que diz ou o que faz um jogador de futebol. Mas o Kahneman foi com tanta convicção para cima do árbitro para dizer que ele não tinha feito aquele pênalti. Mas é que o Kahneman vai sempre. Até quando ele faz, ele vai. Eu ia falar isso. Não está mentindo desse jeito. Eu ia falar isso. Eu já vi lances do Kahneman, cara, que eu falo, não foi. Ele ajoelhava. Não podia Deus, né? Aí quando tu olhava, tava ele agarrado no cara, puxando a camisa, quase arrancando a camisa. Então assim, não dá para levar muito em consideração. Mas o que me chamou atenção... Ele me convenceu muito hoje. Mas o que me chamou atenção foi realmente... Tem o toque, só que o Bruno... Se ele no toque ele logo desliza o pé para trás, mas não, ele conseguiu apoiar e dar ele conseguiu dar um impulso. Ele não caiu, ele pulou. Então, assim, ainda bem mesmo que teve o VAR, porque, na minha opinião, também nunca que seria pênalti. Tá certo, então. Simon, mais algum lance para a gente analisar? Não, esse jogo teve 19 faltas, 6 cartões amarelos. Foi um jogo que não foi muito faltoso. A média do Campeonato Brasileiro, por exemplo, do ano passado, a média de faltas foram 29 por jogo. Esse aí teve 19, bem abaixo da média. No mais, não teve maiores polêmicas. A grande polêmica da noite era esse lance aí, em que o VAR acertou, porque o jogo foi 2-1, né?
E estava 1-0 quando aconteceu esse lance. E o Tite foi muito inteligente na segunda troca, na lesão do Igor Jesus, porque essa troca, perdão, mudou a cara do jogo, né? Porque um técnico de futebol define a sua estratégia pensando naquilo que ele acha que o jogo vai ser. Mas o jogo de futebol não respeita o que eu acho, o que você acha, o que o técnico acha. Ele se apresenta da maneira que ele se apresenta. E uma série de fatos acontecem e obriga todos os envolvidos, treinadores e jogadores, a entender o jogo e tomar as decisões de acordo com aquilo que a partida está se mostrando. E o que a partida estava mostrando? Um Grêmio melhor do que o Flamengo, um Grêmio com mais posse e atacando mais do que o Flamengo, em consequência disso, oferecendo mais espaço nas costas dos seus laterais, porque o Grêmio subia muito pela direita em cima do Léo Pereira e com o Reinaldo pela esquerda. Quando o Tite perde o Igor Jesus e na transmissão do Premier, a equipe de reportagem até chegou a falar, olha, o Vitor Hugo está perto de entrar, está em aquecimento. Mas aí o Tite, acho que olha melhor, pensa melhor e fala, olha, se o Grêmio está ocupando mais espaço no campo de ataque, me atacando mais, subindo com os seus laterais e deixando mais espaço, ele tem que entender o que o jogo pede. O jogo pede transição, o jogo pede velocidade nas costas dos laterais. E aí ele põe o Luiz Araújo. E o Flamengo passa a ter esse espaço para correr. Luiz Araújo, né? E o primeiro gol do Flamengo sai nas costas do Reinaldo, com o avanço do Luiz Araújo. E o segundo gol do Flamengo sai também em transição, numa linda jogada do Lohan, do Pedro e do próprio Luiz Araújo. Então, o Tite e a sua comissão na hora das trocas, acabaram entendendo o que o jogo pedia. É claro que é triste falar isso, porque ninguém torce para ninguém se machucar e o Igor virou o tornozelo, eu espero que não seja nada grave. Mas essa mudança, a troca do Igor Jesus pelo Luiz Araújo, taticamente colocou o Flamengo em condições de vencer o jogo. Então foi um jogo de alternativas bem interessantes, taticamente falando, e o Flamengo soube fazer a leitura e venceu com muito merecimento. Ô Praz, você acha que pode ser o caminho desse Flamengo, exatamente esse time que o Tite colocou em campo? E a gente ainda pode pensar se o Everton Cebolinha realmente se machucou, muscular, e aí passa mais um tempo fora, se o Igor Jesus se machucou, sei lá, um ligamento, tomara que não, mas vai que seja uma coisa mais grave e ele fique fora. Dá pra gente imaginar uma Copa América inteira com esse time que a gente viu? Com o Bruno Henrique como titular. Só o Gabigol que não, né? Tem o Alan para voltar, né? E o Ayrton Lucas, né? Os dois. É assim, é difícil falar, porque como o Zupa falou, cada jogo ele pede uma situação. Às vezes tu imagina uma coisa e dentro do jogo as coisas acontecem diferente, ou pela estratégia do time adversário, ou até mesmo por uma atuação técnica de algum jogador teu que está perdendo um duelo e está com uma situação fragilizada, tu tem que fazer alguma mexida. Mas, assim, o Tite, nessa partida, principalmente, tanto na preparação como durante a partida, ele não pôde, vamos dizer, fazer necessariamente o que ele queria. Ele tem que fazer de acordo com as situações. Por exemplo, o lateral esquerdo ele não tinha, né? Um está na seleção, o outro está machucado. Volante, teve que botar o Léo Ortiz de volante. Então, essas são situações que, com certeza, se ele tivesse à disposição, ele não faria. Então, ele fez por circunstâncias. Ele foi obrigado a fazer, não por ideia dele. E durante o jogo, mais uma vez, né? Com a lesão dos dois jogadores, ele teve que fazer substituições que não estavam no script. E aí, concordo com o Zupa, as substituições acabaram principalmente a troca do menino que torceu o tornozelo, do Igor Jesus, acabou ajudando na formatação do time. Mas, Marcela, é muito difícil. Se a gente, Deus queira que não se confirmem as lesões, né, que sejam só situações leves, é muito difícil conseguir montar um time, ainda mais no Campeonato Brasileiro. Tem alguns campeonatos que tu tem um respiro, no Campeonato Brasileiro tu não tem respiro. Então, vai ser muito complicado. E a minha preocupação é com os times que não têm o poderio que o Flamengo tem, né? Porque o Tite vai conseguir se virar, vai, óbvio, ter que fazer improvisações, o time vai ter, de repente, uma queda, mas a gente tem outras equipes que não tem esse poderio. A gente vai falar daqui a pouco. O Inter hoje sofreu demais. O Inter não conseguiu jogar. O Inter tá sem centroavante. E perdeu lá no Patrick ainda. Aí já perde um dos seus principais jogadores, o articulador, que não tem substituto. Então, assim, vai ser um período bem complicado, bem complicado. A gente, infelizmente, vai ter um campeonato brasileiro esvaziado, desvalorizado
e bem abaixo do que a gente podia ter. E com os treinadores cobrados por isso, porque ninguém vai lembrar disso quando o time tiver 3, 4 derrotas, estiver perto de uma zona de rebaixamento. Ninguém vai estar, o dirigente, a opinião pública como um todo, e o torcedor de arquibancada ou o digital, não vai falar, mas ele também tá, coitadinho do técnico, estava sem 4, 5, 6 jogadores. Eles vão ser cobrados, porque é o rendimento da equipe, né? Hoje, por exemplo, no primeiro tempo, com o desenho que o Tite montou, e acho que ele imaginava um jogo diferente do que o jogo que ele fez, né? Não acho que o Tite imaginava um jogo de transição, acho que ele queria ter um jogo um pouco mais de domínio, mas ele teve dificuldade no primeiro tempo, antes das lesões, para o Flamengo sair com a bola. Então, com o Léo Ortiz e com o Igor Jesus como os volantes, parecia mais um futebol dos anos 90, sabe? Que eram 2 volantes marcadores para 2 meias criadores, né? E o Flamengo não conseguia sair com a bola. A partir da segunda troca em especial, quando ele bota o Luiz Araújo no lugar do Igor Jesus, ele puxa o Gerson para segundo volante e o Araújo como ponta. E aí o Gerson começa a qualificar mais. Então, sem o De La Cruz, sem o Alan e com a lesão do Igor Jesus, o Tite teve que voltar para aquele Gerson que a gente se acostumou a ver em outros tempos, um Gerson segundo volante. E o Flamengo começou a construir um pouco melhor, ter pontas para puxar velocidade e encontrou o caminho para vencer o jogo. Mas, repito, o Grêmio não fez um mau jogo. Como você falou, o Grêmio terminou mal jogadas. O Grêmio sentiu muito a falta do Diego Costa, porque em vários momentos em que o Grêmio conseguiu atacar o Flamengo, muito bem pelos lados do campo, o Diego é um cara, além de um finalizador bom, é um cara muito inteligente para fazer o preparo de costas. É um dos melhores, assim, em atividade no futebol brasileiro, um dos melhores jogadores para jogar de costas para o gol, preparar, e ainda é o Diego Costa. E com a lesão dele e com o JP Galvão como centroavante, o Grêmio perdeu demais esse tipo de jogada, né? Então o Grêmio terminou mal jogadas e depois do gol do Flamengo, do gol do Luiz Araújo, o Grêmio ficou muito mais exposto e muito mais também ansioso, desesperado para buscar o empate e acabou rendendo menos. Mas no geral não foi ruim a atuação do Grêmio no Maracanã, não. Deixa eu mostrar, então, como foi o começo da partida, quando o Everton Cebolinha, ele até tenta continuar jogando, mas ele não consegue. Então, a gente coloca aí as 2 lesões. A gente ainda não tem informação sobre gravidade da lesão do Everton Cebolinha e também do Igor Jesus. A gente só mostra, então, no detalhe, né, o que aconteceu. Ele bate a falta e machuca. E ele tenta, né, Zupa? Ele vai, cai, assim, você vê essa que... é uma ausência muito importante. Embora o Flamengo tenha a reposição, né, o Bruno Henrique para o Cebolinha, uma reposição pau a pau, né? Mas no Flamengo do Tite, os melhores momentos do Tite no Flamengo sempre tiveram o Cebolinha como, se não o protagonista, o segundo protagonista, né? Então, perdê-lo, não sei por quanto tempo, espero que não seja uma ausência, mas se for, nesse período de Copa América, um cara com esse papel de importância dentro do time, é uma pancadinha, né, para o momento do Flamengo, né? Embora o Bruno Henrique seja um grande jogador, o Bruno não fez uma partida do mais alto nível. O Cebolinha é um cara muito importante. E é o músculo do chute, né? Não foi nem na corrida, foi no chute. Isso é sinal que esse músculo estava já desgastado, né? Não foi numa arrancada, né? É um acúmulo de desgaste que acabou estourando ali, pelo menos dando uma lesão naquele instante no reto femoral da perna direita do Everton. Ele já começou, inclusive, a fazer esse tratamento aí no músculo anterior da coxa direita. E ele assistiu ao jogo ali, do banco, né? Só que o Igor Jesus, a gente já pode mostrar o lance, inclusive, do Igor Jesus. Ele teve um entorse no tornozelo esquerdo e o Igor Jesus, ele não voltou, tá? Ele entrou, foi analisar a gravidade com os médicos, com o departamento médico. E aí ele não volta para o banco para assistir a partida. Então, a gente fica... Foi uma infelicidade, porque ele vai encurtar para impedir o chute do atleta do Grêmio. E aí, com o pé esquerdo, ele vai tentar dar o bloqueio na bola. E com o pé direito, que é o pé de apoio, ele vira. E aí torce mesmo o tornozelo, feio. Espero que não seja nada ligamentar, né? Tornozelo é uma região sempre muito delicada. Mas foi uma infelicidade muito grande. Ele foi tentar desarmar o adversário e com o pé de apoio ele acabou virando e sofrendo essa lesão. Pois é. Tá bom. Tá certo. Bom, mas falando... Tem coisa aí. Tem coisa aí. Eu concordo com o Zupac, essa declaração aí não Se não tem proposta, vai ter. Ele gosta do jogador, mas ele pode fazer? Ele pode pagar? Não, poder pagar, ele pode. É só querer? Se não tivesse nada, ele não falava que gosta do jogador. Só falava que não tem nada. E se ele não achasse que tem possibilidade de algum lugar, também ele não ia falar. E seria uma boa? É um bom jogador. Jogador de meio campo, né? Tá na Lazio, futebol italiano. Vamos ver. E aí, seria uma boa?
Acho que sim, Marcelo. O Flamengo hoje ele tem uma capacidade muito grande para contratar, né? Se tu for ver em termos financeiros, não tem nenhum clube que consiga, aqui no Brasil, chegar perto do Flamengo, né? Claro que, desportivamente, cada um tem suas estratégias e consegue. Mas, assim, financeiramente, o Flamengo tem capacidade, sim. É só ver as últimas contratações que o Flamengo fez, né? Desde Everton Cebolinha, De La Cruz. Então, assim, essa declaração do Marcos Braz me deixou com uma pulga atrás da orelha. O Flamengo tem sido um clube comprador na Europa, né? O Flamengo tem ido à Europa e comprado jogadores, né? Comprou o Matias Vinha, comprou o Everton Cebolinha e outros tantos jogadores, né? O Flamengo tentou comprar o Claudinho algumas vezes, né? Mas o Zenit não vendeu. Então é o tipo de movimento que o Flamengo costuma fazer. O Pedro Henrique inteligentemente perguntou. Foi muito sabido. Tentou o Luiz Henrique também, se não me engano. Tentou o Luiz Henrique, né? Então a notícia veio da Europa, o Pedro Henrique perguntou ao Braz e o Braz deixou no ar. Né? Ele gosta, né? Ele gostar já é um passo bastante importante. Ele diz, não vou falar nada, eu apenas gosto do jogador. Então anota aí no caderninho. Até porque a janela abre só em julho, né? Então, não tem nada mesmo. Tá, e ele também não vai falar nada, porque tem os outros times também que podem ficar de olho. Bom, mas aí pensando... Bom, e aí o Neymar chega e todo mundo fica muito feliz com a presença do Neymar. E aí ele é perguntado, existe um estreitamento aí de relação entre Flamengo e Gabigol? Ele tem mais um ano de contrato com a equipe dele, mas o Brasil, ele é muito comedido, né? Aliás, qualquer pessoa e qualquer clube aqui do Brasil tem que ser comedido ao falar de Neymar. Tem, mas que existe um estreitamento, é muito nítido que sim. E ele parte muito do Neymar para com o Flamengo, né? E aí, o Neymar jogou Copa do Mundo com o Davi Luiz, Neymar é amigo de muitos deles, né? O Marcos Braz falou dos joguinhos eletrônicos, enfim, ele é amigo deles. A gente viu nos últimos meses, né? E eu achei isso legal, uma reaproximação do Neymar com o Santos, né, depois de anos de afastamento. Durante esse período de afastamento, sempre ficou muito claro para mim que a hora que o Neymar resolvesse voltar ao futebol brasileiro, e eu acho que esse momento vai acontecer, talvez antes do que a gente imagina, o Flamengo seria esse destino, né? Porque o Neymar já deu a entender que ele tem um carinho, uma simpatia pelo clube, e porque o Flamengo é o projeto esportivo no Brasil que financeiramente teria mais fôlego para tentar convencer o Neymar a aceitar algum tipo de projeto. É que ultimamente ele se reaproximou do Santos e gerou essa expectativa de que seria para o Santos que ele poderia voltar. Então, assim, o Neymar está voltando de lesão. A gente, nos últimos meses, ou no último ano como um todo, a gente não fala do Neymar atleta. A gente fala do Neymar que brigou com não sei quem, do Neymar que foi jogar não sei o quê, do Neymar que viajou para não sei onde, pro Neymar que colocou a camisa de não sei quem. Então, o Neymar jogando bola faz tempo que a gente não fala, porque ele está machucado de novo e ainda não voltou a jogar. Então, o que acaba sobrando como pauta são as visitas dele. E aí, ele aparecendo com a camisa do Flamengo no Instagram ou no estádio com ela no ombro, vestido, indo nos atletas lá para conversar, gera toda essa expectativa no torcedor. Não acho que seja para agora, mas me parece óbvio que existe um carinho de parte a parte, né? Sim. Se isso vai virar alguma coisa ou não, ou se vai ser, como o Braz falou, gosto do jogador, né? Isso a gente não dá para dizer ainda. E aí ele colocou a camisa do Flamengo esses dias, postou nas redes sociais, aí no outro dia ele aparece com a camisa do Santos. Eu acho que ele quer, calma, né? A gente está aqui, estamos abertos, vai que... Mas ele coloca a camisa do Santos ali, eu acho que até para mostrar um pouco de respeito também à equipe. Que o Zupa falou, eu acho que ele volta para o Brasil, não sei quando, mas com certeza ele vai voltar a jogar aqui. E eu só vejo dois clubes, né? Assim, na minha visão, Santos e Flamengo. E concordo também, não é uma paquera, mas é uma aproximação que é recíproca, né? Tem dos dois lados. Os dois lados, o Flamengo faz parte dele, o cara foi visitar, e o Neymar também fazendo questão de demonstrar esse respeito, esse carinho que tem pelo Flamengo, né? Então, assim, eu acho que é uma coisa que, não sei se de repente já combinado pelos dois, mas é uma coisa que os dois estão construindo, cada um de um lado, preparando um terreno para uma possível... Aí, se daqui a 1 ano, 2 anos, eu não sei como é que o Neymar planejou essa... Porque, assim, eu penso que eu, como ex-atleta, com certeza, quando ele machucou, o primeiro período é de luto. Tu fica transtornado, tu fica em choque e depois que tu faz a cirurgia, que tu começa a recuperação, tu fala, tá bom, me machuquei, tenho que me recuperar. Qual o meu plano?
Porque tu tem que ter um plano. Porque se tu pega uma recuperação dessas de 10, 11, 9 meses, sem tu ter um plano, sem tu ter uma meta, tu acaba se perdendo. Então, o Neymar provavelmente deve ter feito uma meta, um planejamento. E aí, é uma incógnita pra gente, né? Se o planejamento dele é se recuperar, voltar a jogar na Arábia e depois cumprir o contrato e tentar se condicionar para uma nova Copa do Mundo, para um time na Europa, porque assim, cara, o talento que esse menino tem é absurdo. A gente não tem... E os jogadores da seleção vão entender o que eu tô falando. Não é desmerecer ninguém que está na seleção. É que ele é simplesmente fora da curva. Ele é fora da curva como jogador. Ele é um talento natural absurdo. O Neymar tem... Não vou dizer que é um dom, porque ele trabalhou muito para isso. Mas ele tem uma capacidade técnica que poucas vezes a gente vê no futebol. Uhum. Assim, ele firmou 2 anos com o Al Hilal, né? Ele tem mais um, né? Então, quando ele fechou o contrato com o Al Hilal, o contrato acaba 1 ano antes da Copa do Mundo, né? No meio de 2025. Sim. Né? Eu imaginava que ele faria o movimento de voltar para o Brasil, até porque não vejo o Neymar hoje com o mercado nos grandes clubes europeus. Certo. Então eu imaginava que pós-contrato com o Al Hilal, ele jogaria no Brasil para chegar mais forte na Copa, ao invés de ficar mais tempo na Arábia, o que pode fazer mal para o jogo dele do ponto de vista de intensidade de competição. Mas como dos 2 anos que ele fechou com o Al Hilal, ele não jogou, porque ele machucou logo no começo, não sei se ele vai fazer um ano